Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista e se você não conhece meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais que eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a obesidade, sobre o obeso, de um jeito mais amplo, com um olhar mais histórico e cultural. Agora, por que eu tive essa ideia? Porque eu estava lendo um artigo de uma tese de mestrado e eu comecei a amar ele. Essa tese ela é mais no sentido mais psicológico da obesidade. E aí, eu vou deixar também o link dela aqui embaixo para você, se você quiser ver. O que eu achei interessante, que eu quis compartilhar aqui com vocês, que eu vou compartilhar em 3 vídeos, que eu acho que vou fazer 3 vídeos, sobre essa questão histórica. Então, essa questão de a gente ver o gordo, ver o obeso, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova de ter essa imagem ruim do gordo ou do obeso. Então, eu queria mostrar para vocês como que isso veio surgindo ao longo da nossa história. A primeira parte desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Idade Média. Então vai requerer que você lembre um pouquinho das suas aulas de história, lá da escola. E se você está na época da escola, do cursinho, é bom que você já revê isso, tá? Eu só queria deixar registrado aqui que o objetivo desse vídeo não é mostrar, olha, foi aqui que começou a obesidade. Não é isso. É como no momento da nossa história a gente começou a se importar tanto e a julgar tanto, a criticar tanto um tipo de corpo, só por uma característica dele. Então ela começa na Idade Média, que isso vem desde a Idade Média, essa relação conturbada do corpo, da gordura com a alimentação. No início da Idade Média, existia um estilo de pessoa que era o glutão. O que era o glutão? Ele estava ligado à palavra gula. Ela tem 3 significados. O primeiro é o pecado, que vem com essa questão da igreja, tudo, dos excessos. Então a gula tá sempre ligada a esse pecado capital, essa coisa proibida de você comer. O segundo significado da gula ele vem do gourmandise, que é francês, né, obviamente, e ele fala muito do gastrônomo, do gourmet, que é quando você aprecia com prazer um alimento. E o terceiro significado são das guloseimas, petiscar. Então esses são os 3 significados dessa palavra. Só para contextualizar, a Idade Média foi um período de escassez de alimentos, de dificuldade de distribuição e de estocagem, também de transporte desses alimentos. Então não era transportado a quilômetros de distância, o pessoal produzia ali e já distribuía ali por ali mesmo. Além da questão das doenças, da questão da higiene, da questão sanitária. Então foi uma época muito, muito conturbada e muito escassa. Por conta de tudo isso, os artistas da época, tanto pintores quanto a parte de literatura, eles criavam universos fictícios, que nesses universos... Gente do céu! Nesses universos fictícios da literatura, ele abordava um mundo que era com muita abundância e muita acumulação. Vem a ideia do glutão. Era uma pessoa com barriga avantajada, com ossos largos. Além dele ter esse corpo grande, isso significava para as pessoas que ele tinha saúde, que ele tinha fartura, ele era rico, ele tinha uma posição social muito boa. De escassez, a pessoa que era magra, ela não tinha nada para comer, né? Essa gordura demonstrava força para os guerreiros, para esses seres mitológicos também. E ela era uma capa protetora. Então, é uma capa protetora no sentido de força, né? Então é como se fosse um escudo. E uma das maneiras de medir a força dos cavaleiros, da nobreza, era ver quanto tempo ele ficava na mesa comendo. Então, o quanto de comida que ele comia e o quanto tempo que ele permanecia ali, que ele aguentava colocar aquilo tudo pra dentro, porque aquilo era uma força dele. Nessa época, as palavras gula e glutonaria estavam totalmente ligadas ao prazer de viver acima do que um perfil de corpo ou mostrando o seu peso corporal.
Contudo, todavia, entretanto, só tem uma depreciação dessa imagem do glutão. Alguns monges do Egito, eles estabeleceram uma lista de vícios usados pelo diabo para a perdição da humanidade. E no topo dessa lista de 8 vícios estava o quê? A gula. E a gula, ela incitava todos os outros pecados que estavam abaixo, principalmente o orgulho, a avareza e a luxúria. A igreja iniciou esse processo de depreciação da imagem do glutão como ele sendo um comilão, sem educação, pobre, horrendo e faminto. Olha aqui. As imagens das artes dessa época mostravam homens gordos com a barriga avantajada, segurando bebida e comida na mão, como uma penitência, mostrando isso como se fosse uma coisa ruim, uma finalidade de ensinar aos fiéis da igreja que isso era realmente um pecado muito grave. A gula era vista como precedente da luxúria, dos comportamentos depravados, e aí o interessante aqui é que ele faz a relação com a palavra carne, que expressa a ambiguidade de ser uma comida, né, de ser um alimento, e também fazer referência da carne como uma carne humana, né? A igreja mostrava essa questão de ter a barriga avantajada, de ter o corpo muito grande, que entra no pecado do orgulho, porque a pessoa comia em excesso, uma quantidade muito grande e com um apetite egoísta e sem noção nenhuma, sem propósito nenhum, sem objetivo nenhum. Por que você está comendo isso? Ah, porque eu tô comendo. Então eles consideravam isso como um orgulho, uma coisa de separar eu das outras pessoas, porque eu como muito e as outras pessoas não. Além disso, o pecado da avareza também, porque enquanto você estava lá se deliciando com um pratão gigante, outras pessoas estavam passando fome, dado, né, que era a Idade Média, compartilhava a sua comida, você comia tudo pra você. Então uma pessoa gorda já era vista como avarenta, orgulhosa, uma pessoa depravada. Mas toda essa restrição feita pela igreja começou a ser alvo de crítica e de questionamentos. Inclusive, houve casos de denúncias que o alto clero trocou a comida, comeu uma coisa que não era para comer, ou comeu em excesso. E ela resolveu abaixar a bola dela. Então ela falou assim, não, beleza, não pode comer com essa animalidade, com essa voracidade da gula, mas também pode comer. Não é para depreciar o corpo. Então vamos moderar, vamos para a moderação. E aí veio um discurso do clero, da igreja, da medicina e da elite, da moderação. Na hora de comer, você não podia praticar o pecado da gula. Então você comer com esse excesso, com essa quantidade muito grande, não comer com essa animalidade voltando ao seu primitivo, para você começar a apreciar o que você estava comendo. A visão da medicina, que começou a descobrir a questão de alguns problemas digestivos relacionados ao excesso, ela começou a classificar, a separar o gordo do excessivamente gordo. E, com isso, mostrava que você ser gordo tinha diversos fatores, como profissão, idade, gênero, constituição, temperamento, estilo de vida e nível social. Contemplava uma grade de coisas para classificar como gordo, excessivamente gordo. E isso piorou muito a questão dos excessivamente gordos, porque a medicina também falava da questão da mobilidade da pessoa excessivamente gorda, que a pessoa excessivamente gorda não conseguia ir para uma batalha. Junto com esse discurso vinha o terceiro discurso da elite, que defendia as boas maneiras à mesa, além da moderação pela questão do pecado, pela questão da saúde, vinha agora a questão das boas maneiras. Comer e falar de boca cheia, moderação. Essas 3 ideias de moderação formaram um universo moral no gordo e do excessivamente gordo, diferenciando bem esses dois e focando nos perigos do excesso. E aí, só recapitulando a questão do prestígio que o glutão tinha de ser forte, rico, bem-humorado, com apetite de viver, foi depreciado e depois ele foi dar uma cortada. Até o excessivamente gordo, que era um glutão mesmo, ele começou a ser totalmente desvalorizado e desprezado.
principalmente pela questão da mobilidade, que vai começar a pegar bastante nesse final da Idade Média e início da Idade Moderna. Vai começar um processo que você precisa se movimentar muito para produzir, para render, para trabalhar, e o excessivamente gordo não vai produzir do jeito que a idade moderna ia precisar. Mas isso é um assunto para outro vídeo e você vai ficar com curiosidade. E se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, continua acompanhando, coloca seus comentários aqui embaixo, porque vai ter o segundo vídeo da Idade Moderna, que vai piorar ainda mais essa questão do excessivamente gordo. Então, se você quer saber, se você já sabe, se você tem alguma formação em história ou alguma curiosidade que você queira colocar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar receber. Então, até o próximo vídeo!